Olá, Adenilson, tudo bem? Vai ser um prazer contar a minha história aqui no seu canal. O meu primeiro contato com a religião Testemunhas de Jeová foi ainda na infância. Minha mãe parou de estudar a Bíblia na adolescência, mas era convicta que aquela era verdade. Ela não frequentava mais o Salão do Reino, mas mesmo assim ela lia o livro Histórias Bíblicas das Testemunhas de Jeová para mim e meus irmãos. Ela passou o que ela conheceu na religião para os filhos. Ela chegou a levar os filhos apenas algumas vezes nas reuniões e depois parou. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 8 anos. Depois ela trouxe um outro homem para morar com ela, mas ele era alcoólatra. Minha mãe sofria violência doméstica. Foi muito traumatizante crescer em um lugar caótico, cheio de gritarias e palavrões. E algumas vezes ele agrediu minha mãe. Essa foi a última vez antes dele ir embora, expulsado por mim e minha irmã quando eu tinha apenas 11 anos e minha irmã 12. Ele estava enforcando minha mãe na sala quando todos estavam dormindo e eu ouvi o barulho e fui ver o que estava acontecendo. Depois desse dia ele não voltou nunca mais. Mas minha mãe tinha tido filhas gêmeas com ele e ele a deixou com minhas irmãs. Elas tinham apenas alguns meses de vida. Minha mãe estava sozinha com 6 filhos. Nós passamos muitas necessidades financeiras. Meu pai pagava pensão, mas mesmo assim as coisas eram muito difíceis. Quando eu tinha 13 anos eu estava varrendo o quintal e 2 mulheres testemunhas de Jeová bateram no meu portão e me ofereceram um estudo bíblico. Como já tinha aprendido sobre a religião na infância e minha avó era testemunha de Jeová, eu aceitei e minha irmã também aceitou o estudo. Eu e meus irmãos nunca tivemos uma amizade próxima da nossa mãe, pois ela sempre teve um apego muito emocional nos seus relacionamentos ao longo da vida. Ela teve 4 casamentos e todo filho que ela tinha com o atual marido ela o tratava como mais preferido e especial, e desprezava os filhos mais velhos do casamento anterior. E quando uma das instrutoras que dava estudo bíblico para mim e minha irmã disse que queria nos tratar como filhas, eu fiquei muito feliz. Eu queria receber esse amor que eu não sentia da minha mãe. Eu e minha irmã fomos para as reuniões, congressos e assembleias sozinhas. A gente ia no serviço de pregação na roça com a congregação. Ficávamos o dia inteiro e eu amava pregar. Quando eu via as paisagens e as cachoeiras perto da roça eu me sentia no paraíso. Eu me encantei pela religião, mas eu mal sabia que as coisas na minha vida iriam mudar bastante. Um ano antes, quando eu tinha 12 anos, minha mãe entrou em novo relacionamento. O homem que ela havia escolhido parecia uma pessoa boa, mas ele começou a me ver com outros olhos. Ele começou a ter um ciúme muito estranho por mim e eu e minha irmã começamos a ser perseguidas quando íamos na pregação. Nas reuniões. Sob influência desse marido, mãe brigava muito com a gente. Eu não entendia, pois ela mesma tinha me ensinado que aquela religião era verdade. Eu era uma adolescente muito carente de atenção, pois minha mãe começou a ficar a cada dia mais com ciúmes de mim por causa do marido. Ao invés de se separar, ela descontava os seus ciúmes em mim, me tratando com desprezo. Com 14 anos eu conheci um rapaz dentro da congregação. Ele tinha 17 anos e ele me tratava tão bem. Tudo começou como uma boa amizade. Mas depois ele começou a escrever cartas. Na época não existia internet. Ele me mandava presentes, me dava atenção, me convidava para passear, mas era escondido. Nós ficamos comprometidos na espera que quando eu tivesse 18 anos a gente iria assumir o namoro. Toda a atenção que eu gostaria de receber da minha mãe ele me dava. A gente conversava muito por telefone, mas ele começou a me chamar para se encontrar às escondidas na rua, e eu, como comecei a gostar dele, cada vez mais eu ia. Nós dois estudávamos na mesma escola, éramos da mesma congregação. Minha irmã, que era mais velha que eu, ia nas reuniões comigo. Ela estudava com ele e ela me falava que ele era muito assanhado com as meninas da sala, mas como eu já estava apaixonada por ele eu não dava ouvidos. Mas teve um dia que vi no celular dele uma foto dele em uma festa e 2 meninas dando um beijo na bochecha dele, uma de cada lado. Eu fiquei tão triste e fui decidida a terminar o relacionamento, mas ele começou a chorar e implorou meu perdão. Eu acabei perdoando. Ele era muito rebelde, até mesmo com os professores na escola. Tudo estava diante dos meus olhos, mas eu não queria enxergar. Ele tinha fama de uma má fama na escola, mas na minha cabeça eu pensava que quando eu tivesse idade, a gente iria assumir o namoro para os anciãos e depois casar. Nesse tempo na congregação eu ia no campo, mas eu ia mais para vê-lo. Eu gostava de ir às reuniões, mas eu também usava essa oportunidade para ficar mais perto dele. Quando mais minha mãe me desprezava, mais eu procurava para me sentir melhor, mesmo ele não sentindo tudo aquilo que eu sentia por ele. Eu fui publicadora e com 15 anos me batizei e minha irmã um ano antes com 14. Esse meu relacionamento, que na verdade era só uma promessa de um futuro compromisso, estava ficando a cada dia mais tóxico porque a gente brigava e voltava várias vezes. Ele era infiel a mim, mas quando eu terminava ele pedia para minha irmã me entregar presentes. Pedia desculpas e eu acabava voltando. Foi então que quando eu tinha 16 ele já tinha 19, quase 20 anos, ele me convidou para uma casa de um conhecido e eu já sabia que poderia acontecer, mas eu pensava, bom, a gente já é comprometido, eu já vou fazer 17, depois 18 e logo iremos nos casar mesmo.
Ele apenas cumprimentou nosso conhecido e me levou para uma parte de cima da casa, e tivemos relação íntimas neste dia. Eu fui para casa triste e ao mesmo tempo feliz, triste por saber que uma hora eu iria ser desassociada e que para mim naquele momento Deus estava triste comigo e mais eu estava feliz porque eu o amava muito. Depois daquele dia ele parou de atender minhas ligações e um dia ele chegou no final da aula na escola e me disse que queria terminar. Eu naquele momento fiquei tão triste que apenas virei as costas e saí andando porque eu estava comprometida com ele desde os 14 anos. Eu fiquei tão mal, me senti enganada e revoltada. Nosso segredo ficou entre a gente por um tempo. Passou um tempo e eu conheci um rapaz na escola e comecei a namorar com ele. Um dia meu ex me ligou e disse que tinha contado tudo para os anciãos e que eles queriam falar comigo. Lá estava eu em uma comissão judicativa com 16, quase 17 anos. Eu não contei o que estava acontecendo para minha mãe, pois minha mãe nunca conversou comigo nada sobre esses assuntos. Nunca tivemos uma conversa aberta. Eu fui sozinha para essa comissão, estava diante de 2 anciãos como eu já estava namorando e estava muito magoada por me sentir usada pelo meu ex. Eu não quis terminar o meu relacionamento, eu quis ser desassociada. Então eu e esse rapaz fomos desassociados, e ele saiu do salão. O meu novo relacionamento parecia bom, mas o marido minha mãe não gostou, e quando ele foi conhecer a família ao cumprimentar o marido da minha mãe ele não o cumprimentou. Toda vez que meu namorado ia na minha casa tinha briga, e também na hora que ele me chamava para sair, minha mãe via o ciúme do marido dela, mas ficava com raiva de mim. Chegou um ponto que eu decidi sair de casa. Eu tinha 17 anos e descobri que estava grávida, mas eu achava que pelo menos agora, sendo a dona da minha casa e saindo daquela situação, eu iria viver mais em paz. Mas eu e o pai da minha filha éramos muito jovens, e brigávamos muito. Às vezes eu chorava com saudades do meu quarto, das minhas coisas, da minha cama e da minha irmã mais velha. Por eu estar desassociada, minha irmã era batizada, ela não pôde visitar a única sobrinha quando nasceu. A minha instrutora, que se dizia uma mãe para mim, não me cumprimentava mais. Todos os membros pararam de falar comigo. A minha vida era muito instável. Me separei quando minha filha ainda era bebê. Eu pagava minha mãe cuidar da minha filha para eu trabalhar. Mas ela reclamava muito, pois ela também tinha tido um bebê, meu irmão caçula. Mas quando eu arrumava outra pessoa para cuidar da minha filha, ela falava mal do lugar até eu desistir e trazer minha filha de volta, e ficava naquele ciclo. Quando minha mãe tomava conta da minha filha para eu trabalhar, eu pude confirmar aquilo que eu suspeitava há anos. O marido da minha mãe começou a mexer comigo. Quando uma vez eu estava passando na rua, ele passou por mim de carro e começou a mandar beijos. Outra situação também foi quando minha mãe me pediu para levar uma marmita no trabalho dele, que era perto da casa deles. Quando eu fui entregar, ele falou para o outro funcionário da casa dela: ela é a mais bonita. Eu tentava fingir que não estava ouvindo aquilo, e o que me fez contar para minha mãe além disso era porque uma vez, quando eu fui buscar minha filha na casa da minha mãe depois do trabalho, ela pediu para eu vigiar as crianças, meu irmão e minha filha, para ela tomar banho. Depois o marido dela chegou e eu estava de costas sentada na cama com as crianças. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: volta aqui mais vezes. Eu fiquei com medo, pois estava sozinha naquela hora só com as crianças. No outro dia eu contei para minha mãe tudo o que ele estava fazendo, mas ela não acreditou em mim e a nossa amizade nunca mais foi a mesma. Por fim, eu passei muito tempo longe da organização, 6 anos, mas desde que minha filha nasceu eu comecei a levar ela nas reuniões, pois eu queria voltar. Porque mesmo fora eu ainda acreditava que lá era verdade. Com 21 anos eu conheci o meu atual marido. Com 22 nós nos casamos no civil e tivemos uma filha. Assim que eu me casei, eu escrevi uma carta para a congregação e fui readmitida. Eu fiquei muito feliz naquele momento, pensava que enfim estava de volta ao lado de Deus, que minhas filhas teriam uma esperança segura. Mas as coisas foram bem diferentes do eu imaginei. Eu fiquei 1 ano sem poder comentar nas reuniões mesmo sendo readmitida. Minha mãe nessa época voltou a estudar e se batizou. Ela começou a se aproximar de mim porque agora eu era TJ de novo como ela, mas eu comecei a perceber que ela estava ficando fanática e não tínhamos nenhum assunto de mãe e filha, somente assuntos relacionados à organização. Para ela tudo que não fosse da organização era do mundo, era errado e que eu deveria não deixar minhas filhas fazer. Eu sempre ouvia ela. Eu comecei a se tornar uma mãe que proibia minhas filhas de ter uma infância normal porque minha mãe vivia me lembrando de não pecar e não perder o tão sonhado paraíso. Depois de 10 anos que aconteceu aquele ocorrido com o marido de minha mãe, ela me ligou e me disse que eu tinha contado a verdade, pois o marido dela estava olhando pela janela uma das minhas irmãs gêmeas trocar de roupa, e hoje elas são adolescentes. Ela não mandou embora, mas minha outra irmã gêmea brigou com ele e o expulsou de casa, e ele foi embora. Eu fiquei muito triste, pois foi preciso o assédio se repetir para ela reconhecer, e mesmo assim ela não brigou com ele. Minhas irmãs falam que ela às vezes fala que ainda não acredita na gente. Eu pedi ajuda para os anciãos da minha congregação e minhas irmãs aos anciãos da congregação da minha nossa mãe, mas eles falaram a mesma coisa, que a escolha de continuar o casamento era da minha mãe. Minha irmã gêmea queria contar para o nosso irmão mais velho o que tinha acontecido e contou.
Então eu disse para os anciãos e um deles me disse que não seria bom porque se meu irmão fizesse alguma coisa com o marido da minha mãe a gente poderia se envolver em culpa de sangue. Eu fui pedir ajuda e saí da sala ainda com medo e consciência pesada. Eu morei com meu marido um tempo em outro estado, e eu estava indo na congregação desse novo lugar que eu estava morando. Eu fui bem recebida, mas quando meu cartão de publicadora chegou não o que aconteceu mais, começaram a me tratar com preconceito por eu já ter sido desassociada. Meu marido não é testemunha de Jeová e minhas filhas tinham pais diferentes. Uma vez minha filha estava chorando e eu fui com ela para a frente do portão do salão para acalmar. E no portão estava um indicador que parecia ter a idade do meu pai. Ele era do mesmo estado que eu. Ele comentou sobre como era viver na nossa terra natal. Foi um assunto respeitoso. Mas no final da reunião 2 anciãos me chamaram na sala B e disseram que eu não poderia conversar com o irmão porque se meu marido passasse e visse nós dois conversando meu marido poderia brigar. Mas eu senti um certo preconceito porque só me chamaram na sala B, porque depois eu conversei com outro ancião sobre o assunto e ele não sabia quem era o ancião, mas eu senti que eles não confiavam em mim. O meu marido sempre trabalhou no comércio, ele sempre conversou com todo mundo e nós sempre confiamos um no outro. Eu já comecei a desanimar aí porque eu vi as irmãs fazer recreações entre elas. Com o tempo ninguém me chamava mais para nada. Quando eu e minha família voltou para minha terra natal, eu arrumei um estudo bíblico para o meu marido, mas ele desistiu do estudo no início. E quando ele desistiu eu fiquei triste e ele me disse uma coisa que hoje eu penso que foi uma resposta de Deus. Meu marido falou que se fosse da vontade de Deus ele iria comigo para a organização, que ele não teria para onde correr se essa fosse a vontade de Deus. Não passou muito tempo eu saí das Testemunhas de Jeová. Pedi minha dissociação. Esse ano, em 2025, uma pessoa muito especial que despertou dessa religião me apresentou o livro Crise de Consciência. Esse livro é de um ex-membro do corpo governante. No início eu fiquei muito triste, meu mundo desabou. Eu tentei alertar alguns familiares, mas eles não aceitaram. Os membros da minha congregação pararam de cumprimentar de novo. Hoje eu me sinto liberta e, enfim, hoje eu tenho um casamento mais unido. Voltei a ter contato com minha irmã que é desassociada e minha mãe continua sendo testemunha de Jeová, mas não fala comigo e com minha irmã. Pelo contrário, ela nos despreza. Ela voltou com seu marido e para todos da congregação ela é uma irmã zelosa. Meu objetivo de escrever a minha história é contar como foi minha experiência dentro dessa organização e poder algum dia ajudar alguém com a minha história. Despertar é muito difícil e mesmo que doa agora, acredite, vai passar.